Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num texto fascinante, o Or Nerav. Isso mesmo. O capítulo 6 da primeira parte, né? Exato. A nossa fonte aqui, ela guia a gente por diferentes abordagens ao estudo da Cabala. Uhum. E a nossa missão, digamos assim, é tentar entender essas distinções que o texto faz e qual seria o caminho ideal, né? Segundo ele. Certo. Bom, o texto começa falando de 3 grupos principais, né? De pessoas que buscam essa sabedoria. O primeiro ele chama de grupo errante. Exato. O Or Nerav descreve-se pessoal como, aqueles que se aventuram na Cabala, mas sem ter a preparação necessária. Que seria? A base das escrituras fundamentais, né? Tipo a Mishnah, a Guimará, que são, assim, o coração da lei oral judaica do raciocínio. Entendi. E o ponto-chave aqui é o alerta que o texto faz sobre o risco, sabe? Qual o risco? O de uma interpretação, assim, muito literal. Equivocada mesmo. Chegando até a imaginar fisicalidade onde não existe nada físico. Nossa! É um caminho que pode levar a desvios bem sérios de compreensão, sabe? Tipo um atalho perigoso. Faz sentido. Essa falta de estrutura prévia é que os tornam errantes, né? Mais fáceis de interpretar errado. Exatamente. Aí depois vem o segundo grupo, o grupo pecador. É curioso porque eles são descritos como sábios, né? Mas ainda assim, pecadores. Como assim? Essa é uma distinção interessante mesmo. O texto sugere que, apesar de serem eruditos, né, eles abordam a Cabala de um jeito mais superficial. Superficial como? Talvez por orgulho, sabe? Ou por verem a Cabala só como um complemento para o conhecimento que já tem. Ah, tipo, mais uma matéria para coleção. Isso. Comparando com outras ciências, como o texto diz, tipo medicina, astronomia, tratam como uma disciplina acadêmica qualquer, entende? Entendo. E aí ignoram a natureza dela que o texto afirma ser de sabedoria divina. Essa abordagem acaba impedindo uma conexão mais profunda, sabe? Com os mistérios. Então, a intenção por trás do estudo é que pega aqui. Levanta essa questão, né? A intenção é buscar sabedoria sagrada ou só acumular conhecimento? Clareou? Eles têm o conhecimento, mas falta talvez a reverência, o propósito certo. O que nos leva para o terceiro caminho. O caminho que o Or Nerav endossa, né? Isso. O grupo digno. Aqui fica bem interessante. O que diferencia eles fundamentalmente? Bom, este grupo, segundo a fonte, ele já chega preparado. Tem um conhecimento sólido das escrituras. Não pulam etapas. Não pulam etapas. E eles estudam a Cabala com um objetivo bem definido. Conhecer os mistérios dela, compreender o Criador, a Torá, mas em profundidade. Para eles não é só teoria, sabe? É uma ferramenta. Uma ferramenta para oração, para buscar a unificação com o divino, para o serviço a Deus mesmo. Tem um propósito espiritual claro. E uma humildade na busca, parece. Exatamente. Tem um propósito, tem humildade. E o texto ainda fala de um método específico de estudo, o Pilpul, né? Aquele método tradicional de análise profunda do Talmud. Como ele entra nessa história? Pois é, o Pilpul. Com aquele foco em análise minuciosa, né? Perguntas, respostas, ele é apresentado como algo essencial. Mesmo com um debate, a fonte cita um debate histórico sobre ele. Sim, entre figuras importantes como o Maharal de Praga e o próprio autor do Or Nerav, o Moshe Cordovero. Isso mostra que até os métodos mais consagrados, né, foram discutidos. Interessante. Mas o ponto que o texto ressalta é que esse tipo de raciocínio rigoroso é fundamental para o entendimento correto da Cabala. Não é só ler, é investigar, questionar a fundo. Entendi. Então até a metodologia faz parte do caminho digno. Se a gente juntar tudo isso, qual seria a mensagem central do Or Nerav, pelo que a fonte nos mostra? Olha, olhando o quadro geral, a mensagem parece bem clara. O estudo da Cabala, da visão que o texto apresenta, exige preparação séria, humildade intelectual e, principalmente, a abordagem correta, com intenção espiritual. Certo. O texto adverte para não misturar com outras crenças de forma leviana ou tratar só como um item cultural. É apresentada como algo bem mais profundo. A chave para entender o Criador, a criação, a providência divina.
A profundidade exige respeito e método. Fica nítido, então, que pro Ornearav o jeito de se aproximar é tão vital quanto o próprio conteúdo. Não é para ser algo casual. Existe seriedade, dedicação, alinhada com esse caminho digno. Exato. E essa análise toda, ela nos deixa com uma provocação para pensar, né? Algo que vai até além do texto em si. Qual seria? Se essa distinção entre estudo superficial e profundo, que depende de preparo, de intenção, se isso é tão crucial aqui na Cabala, o que isso poderia sugerir sobre a relação entre ter uma base de conhecimento fundamental sólida e o acesso a compreensões mais, digamos, esotéricas ou complexas em qualquer área do saber humano? Boa pergunta. Fica aí a reflexão.